Fala galera, Indústria Sem Limite está entrando no ar. Junto aqui eu sou o Vitor Ramos, estou junto com o Lincoln Naishiro. Vamos começar, vamos entrevistar nosso amigo Marcos Voltani. É isso aí. Legal, Marcão, top demais. Obrigado pela sua presença aqui no podcast. Amigo do Lincoln há bastante tempo já, né, Lincoln? E no nosso primeiro episódio você tá aí. Que cara, legal, cara. Que honra. Que honra. Eu agradeço demais o convite. Fazendo a estreia, literalmente, né? É, isso aí, isso aí. Vamos lá, pessoal. O Marcos Voltani, engenheiro mecânico, pós-graduado em gestão de manutenção industrial e coordenador de manutenção da indústria de café, né? Então, esse é a bagagem dele que ele vai apresentar, vai dividir com a gente, compartilhar com a gente hoje. Vem com a gente, vamos lá, começar. Marcão, e aí, pode divulgar o nome da empresa? Pode divulgar. Cacique de Café Solúvel. Boa, cara. Escola gigante de indústria, cara. Uma escola... São mais de 10 mil equipamentos tagueados. Então você imagina o nível, né? Você receber uma matéria-prima do zero ali, o café em coco, e entregar ela no potinho já pronto para a gôndola do supermercado. Você imagina a transformação de produto que tem ali dentro e a gama de equipamentos que tem ali, né? O Lincoln trabalhou ali com a gente e cada hora a gente estava mandando um negócio diferente para ele ali, cara. Era variação. Desafio todo dia. Todo dia. Então, trabalhar ali, né? Eu entrei como aprendiz do Senai ali e passei por todos os estágios de mecânico, né? Com a mão na massa ali mesmo e tudo mais. Então, esse tempo que eu passei ali dentro me deu uma bagagem muito grande, acelerou a minha vivência na indústria, porque cada hora a gente estava num lugar, você entendeu? De repente estava consertando algum equipamento da parte de descarregamento de caminhão, no outro estava mexendo lá na máquina. Então não era um foco só na produção. Não, é assim... porque tudo acaba participando, sendo produção, no final, né? E tinha uns grupos, né, de manutenção específica, o mecânico de embalagem, o mecânico de secagem e tudo mais. Porém, nas emergências, cara, quem tava ali, vambora, vamos, entendeu? Então, ali é uma escola gigante, cara, que mostra pra gente uma gama enorme de equipamento. Já pegando esse gancho aí, o que eu queria te perguntar? A importância de você estar desde o início, igual você falou, entrou como aprendiz, né, na indústria. E porque tem muita gente que pula etapa, certo? O estudante de engenharia que nunca teve contato com uma oficina, né, que de repente ele senta lá na mesa da coordenação, da supervisão, gerência, seja o que for, né, e ele enfrenta muita dificuldade, né? Quanto que isso te ajudou, né, você iniciar como aprendiz, passar como mecânico? O cara né, se for engenheiro e já entra como engenheiro. Primeiro que na própria faculdade já foi a minha vantagem na turma, assim, é uma turma pequena e tudo mais, acho que foi a segunda turma de engenharia mecânica de Londrina, tal, então era bem reduzido mesmo. Acho que tinha 2 ou 3 que trabalhavam só na área. Primeiro que no curso já era uma vantagem enorme, né? Sim, você imagina um professor ensinando pneumática e falando, é um cilindro pneumático. Né? São 2 palavras assim, o cara fala, putz, o que é isso? Exato. Pra mim, tava ali, tinha lá 10 cilindros ali em manutenção. Dia a dia, né? No dia a dia. Então o cara falava, eu entendia a teoria do que eu tava fazendo durante o dia. Esse é o primeiro ponto. Na faculdade... Você viveu primeiro a prática para depois entender a teoria. Exato. E daí depois, retornando como líder, como coordenador de manutenção na oficina mecânica, cara, eu peguei como coordenador com 24 anos. A idade média tinha 51 pessoas na equipe, com uma idade média de 37. Eu tinha passado ferramenta para todos eles. Eu tinha sido ajudante de todo mundo. Você entendeu? Então, tinha trabalhado com um setor, trabalhado com outro no outro setor e tudo mais. Então, o que aconteceu? Essa base minha, na hora de voltar como um líder, como engenheiro, como coordenador, cara, lidando ali nos planejamentos, por exemplo, com a produção, eu já tinha a facilidade do cara falar assim, cara, quanto tempo nesse equipamento aqui? Eu já buscava, uma vez eu ajudei fulano de tal, nós demoramos mais ou menos umas 8 horas. Cara,
8 horas dá para fazer. Então, esse tipo de embasamento, a gente começou a ser muito mais assertivo nas manutenções, porque a previsão das coisas, primeiro que já era um negócio já baseado em alguma coisa. Acaba virando automático, né? Não era um chutômetro, entendeu? Não era um chutômetro. É o que acontece, por exemplo, com um cara que se forma e entra já com cargo de liderança. Qual que é a diferença? Uma dúvida assim. Qual que é a diferença entre essa teoria e a prática? Você tem ali, cara, a prática que você entrou, você já sabe a prática. Ali você viu o que é. Quando você formou a teoria, você vai ver que tem uma diferença. Tem muita coisa que você elimina, tem muita coisa na prática. Sim. Quando você tá ali no chão de fábrica ali, você fala, cara, eu sou um engenheiro responsável. O que eu arranco dali do que eu aprendi na teoria e o que a prática grita mais? Cara, no meu caso, com uma indústria de transformação, né? É uma indústria que transforma a matéria-prima num produto final, muito processo físico-químico, tal. Então, o que acontecia? Quando apareciam alguns problemas diferentes, inéditos, diríamos assim, a teoria de física, de resistência de materiais, esse tipo de coisa, me ajudava na resolução do problema. Não que eu ia pegar uma folha e ia ficar calculando resistência e tudo mais. Não. Né? A base... Porque tem toda aquela variação, né? É lógico, né? De outros efeitos, outros fatores, né? É atrito. Como que você mede um atrito na indústria? Em conta de resistência de materiais, quase todas têm ali que você tem que considerar. Sim. Como que você vai medir? Né? Um dado teórico do aço, beleza, mas com o produto contaminado. E aí? Não mede. Então, a lógica que eu usava para resolver os problemas foi da teoria que eu aprendi na faculdade. Você entendeu? Agora, parte prática, cara, zero faculdade, zero engenharia e totalmente oficina. Chega na hora é o desespero, né? Totalmente colado nos antigão ali, aprendendo macete com um, macete com outro, sabe? Pra ganhar bagagem, porque... O que conta muito também, né? Porque dentro da indústria, você não tem tempo hábil para fazer o que realmente, muitas vezes o que realmente tem que fazer, né? Porque o mecânico da indústria tem que fazer a indústria rodar. Isso é obrigação dele, né? E acaba, né, deixando a desejar. Porém, a gente tenta fazer da melhor forma possível, né? Lógico, né? E aí nessa de querer fazer sempre a melhor forma possível, você acha que daí a prática ajuda bastante? Ajuda, porque, igual eu falei, você convivendo com pessoas e entendendo as maneiras que um cara faz, que o outro cara faz, que o outro cara faz, e você junta isso, aí sim você começa a criar uma bagagem massa de tipo assim, cara, e aquele cara ali uma vez eu vi ele montando um rolamento e o negócio não foi muito longe. Né? Aí eu vi o outro mecânico já antigão de casa. O mesmo rolamento. A mesma coisa, tal. O cara, não, ó, faz assim, tal. Tem um macetinho aqui, alivia a tensão ali, pá. Você entendeu? Então, isso vai... Aí você junta tudo. Não, essa prática aqui, em tal situação, funciona. E nessa gestão de equipe, você sentiu muita resistência dos caras? Você sentia, por exemplo, tinha um cara lá que, lógico, sempre vai ter resistência em tudo, né? Mas você sentiu muito, assim, pô, o cara era jovem aprendiz aqui e tal, agora pô, o cara é meu chefe. Qual que é o nível de dificuldade? Às vezes o pessoal que tá assistindo a gente aí, ele é um engenheiro, ele já tá na indústria lá, e qual que é o nível de dificuldade que ele pode esperar ali? Cara, o começo, os primeiros 6 meses foi desafiador assim no último mesmo, tá? Mas como que o único artifício que eu encontrei para atender a equipe foi pensando, refletindo, falei, cara, até hoje eu tava passando, até 2 anos atrás eu tava passando ferramenta para esses caras, me formei, fui para engenharia, fiquei 1 ano e 8 meses de engenheiro e já voltei. Então tá frio na cabeça dos caras que até 2 anos atrás eu era mecânico junto com eles. Você entendeu? Então o que eu falei? Eu vou ser mecânico junto com eles. Você entendeu? Os caras saíam, velho, qual que é o trabalho importante de hoje? Hoje nós vamos descer uma centrífuga, vamos descer ela inteira no chão, vamos fazer a manutenção zona assim também, cara, sem vaidade, né? Não, falar, cara,
você tá dentro, né? O fato de você ter sido mecânico junto com os caras lá no início, você acha que te ajudou a engajar mais a equipe? Ou acabou, tipo, agora ele é engenheiro, agora... O começo foi o baque, alguns já, tamo junto, e outros já ergueram a guarda. Não, agora o cara tá do outro lado, porque na manutenção tem muito isso. Não, cara, esse é um problema, né? Tipo assim, eu tô do outro lado, eu tô do outro lado. E daí depois os caras viram que, assim, eu me esforcei ao máximo pra... Falar, cara, eu sou o mesmo moleque que tava aqui, entendeu? Tô com vocês aqui, o que vocês estão precisando? Vamos lá. Tem essa cultura, né, cara, de separar, né? Exato. O engenheiro do gerente, do seu... Até um dos propósitos nossos aqui, né? É trazer o pessoal para o pessoal sentir isso aí. Exato. Cara, o cara, ele passou... A trajetória do cara é interessante, ele passou pelas mesmas coisas que você, o cara tá aqui, tá conversando com a gente, porque essa separação, ela atrasa a empresa. No primeiro lugar, atrasa a empresa, atrasa o desenvolvimento, atrasa o conhecimento, a disseminação do conhecimento também. Sim. Porque você é um engenheiro, você tem muito para ensinar pro cara. Não tem... Você tem o que ensinar, porque você já aprendeu e você vai ter o que aprender também, independente. Eu penso que o único cara que sabe tudo é o cara mais burro da mesa, né? Se eu sei tudo, é o cara mais burro. Porque, Exatamente. sabe tudo, já fez tudo, já não, eu sei, né? Você encara muito o cara assim, né? Isso é difícil. Cara, eu tomaria mais, acho que como desafio. O cara, o colega meu que trabalhava, que tava apertando parafuso junto comigo aqui ontem, hoje o cara é coordenador. Se avaliar, né? Exatamente. Né? Eu tomaria isso como incentivo. Pô, eu também consigo. Vou atrás também. Aconteceu isso com 4, que eu, assim, de cabeça que eu sei, 4 caras tomaram isso como incentivo, né? Até o momento que eu virei coordenador, na oficina eu era o único que estava cursando uma engenharia. Sim, entendeu? E daí depois, e por quê? Tinha na cabeça, não, o cara não consegue, eu vou ficar aqui de mecânico, vou me ferrar para cursar engenharia à noite e não vai dar em nada, ninguém vai acreditar em mim e tal, porque eu já sou mecânico, não vão me puxar lá para cima, Mas todo esforço é recompensado, né? Entendeu? Aí aconteceu com todo mundo, é possível, né? O que ele fez? Isso dá um tesão também, meu, que você fala, eu coordenei gerenciei uma equipe. Cara, aí você muda de empresa, aí você começa a olhar os caras, o cara em outra empresa gerenciando outra equipe, o cara desenvolvendo outro pessoal, tem um pessoal que curte o cara. Isso daí é gratificante para o trabalho. Você olha e você fala, cara, independente das cacetadas que a gente dá, a gente até vai falar um pouquinho depois das cabeçadas aí que a gente acaba dando no caminho. Cara, é gratificante você ver que, pô, você serviu de exemplo pro cara, você foi um cara que se tornou certamente uma referência. Incentivo, né? De incentivo ali. O que hoje me alegra mais é que na minha atual empresa eu tenho 9 pessoas que trabalham comigo. Das 9, 8 foram liderados meus na Cacique. Entendeu? Então assim, liderei os caras e depois todo mundo fora, todo mundo quis vir. Sim, entendeu? Foi fácil essa parte de montar? Fala um pouquinho da sua empresa aí pra gente também conhecer, o pessoal conhecer. E essa parte de montar a equipe. Tá. Acho que principalmente falando de manutenção, de indústria, essa parte de montar a equipe, né? É uma coisa que a gente já abordou um pouquinho aqui também, mas sair de lá, montei o meu negócio. Até te perguntar, como que você se vê hoje? Você é mais empresário ou mais engenheiro? Cara, o cenário atual hoje, eu tenho que me comportar como empresário, né? Algumas coisas eu acabo fazendo pelo tesão mesmo, entendeu? Porque não consigo ficar sem mexer, vamos desmontar aqui, vamos mexer junto, tudo mais, entendeu? Mas no momento que eu tô hoje, eu tenho que me portar como empresário por conta dessa empresa, né? A empresa é recente, tem 1 ano e 2, 3 meses aí, né? É a Voltani Consultoria. E hoje a gente atende aí as outras fábricas de café solúvel no Brasil, né? Hoje, atualmente, tem 5 fábricas de café solúvel no Brasil e
Tirando a Cacique, nós atendemos... Fábrica de Café Solúvel, se quiser patrocinar a gente, estamos à disposição, viu? Isso aí. Isso aí. Traz o Voltani aqui para bater um papo com a gente, sem problema nenhum, vai aparecer o nosso telão aqui. Boa. Fica... Trazer uns diretores de fábrica de café Boa. solúvel pra cá, entendeu? Muito bom. Como que é lidar com esses caras aí? Cara, Você saiu, você tava lá na Cacique, legal. Pô, vou montar meu negócio. Agora eu vou montar. Aí você fala um pouquinho, montei a empresa, como que você juntou a equipe e como que você chegou nos caras? eu saí da Cacique por minha opção, com a intenção de nunca mais pôr o pé numa fábrica. Falei, cara, eu vou fazer outra coisa, sabe? Tenho outra coisa, vou fazer outra coisa e nunca mais pôr o pé na fábrica. Tá? Durou 3 dias esse meu plano. Durou 3 dias esse meu plano. Nunca mais. Sou bem decidido. Nunca mais vou fazer isso. Então daí, no 3º dia, depois que eu tinha saído e tal, o pessoal me ligou de uma das fábricas aí que a gente atende hoje e me fez essa proposta aí de ir lá para dar uma ajuda para eles num processo específico, né, que a gente trabalhou ali e tal, e tem uma certa experiência aí nisso. Então daí eu fui 2 vezes, períodos ali de 10, 15 dias, ficava lá ajudando e tudo mais, como um terceirizado, né? Aí, o que eu tô fazendo aqui, né? Aí, acho que o nome que mais se encaixa é consultor. Então tá bom, então agora eu vou montar uma empresa de consultoria. Tá, aí justamente isso que eu ia perguntar. Hoje, a sua empresa, né? Qual é o tipo de serviço que você literalmente presta dentro da indústria de café hoje? Tá. Hoje nós prestamos 3 principais serviços nas indústrias, tá? A consultoria para otimização da produtividade, né? Aonde a gente consegue dar uma apertadinha aqui e tal, dar uma mexida nos parâmetros e otimizar. Uma outra parte é o desenvolvimento de produtos, né? A indústria deseja fazer um café com uma certa densidade diferente, com uma cor diferente e tudo mais. A gente faz todo o apoio e o desenvolvimento em conjunto com o cliente, né? Para o produto final. Isso, para o produto final. Porque o cara vai consumir. Como que eu trabalho esse produto dentro da fábrica para ele atingir a cor tal lá dentro tem bastante coisinha aí. E daí também o fornecimento de peças nacionalizadas, né? Essas indústrias aí, a maioria dos equipamentos são todos importados e a gente daí desenvolve bastante coisa nacionalizada por conhecer a aplicação, entender o regime e tudo mais, que é um negócio também que acaba criando um tabu contra a nacionalização. Tem muita gente que, não, você comprou uma Ferrari e tal, você tem que pôr peça de Ferrari e tudo mais, né? Mas e se eu puder desenvolver uma peça melhor que a da Ferrari? Ou pelo menos ter você ia falar isso. Pelo menos ter a peça ali, Exato. por exemplo. porque que a gente tem muito problema hoje com equipamento importado é justamente a reposição. Exato. Né? Se um equipamento para no meio de uma produção, você não tem reposição, a indústria vai parar. Exato. Né? E esse hoje são os 3 principais, né? Aumento de produtividade, desenvolvimento de produto e fornecimento de peças nacionalizadas. Hoje eu me concentro mais no desenvolvimento das peças, porque é a minha área de especialidade, e daí nós temos mais 4 consultores rodando aí, atendendo as fábricas na parte de desenvolvimento de produto e otimização de produtividade. Certo. E aí, dentro desse 1 ano, né? Você falou que tem a consultoria, pouco tempo ainda, engatinhando ainda, né? Engatinhando. Praticamente. Mas assim, muito desafio, difícil? Cara, O que você enfrentou assim de desafios? Você falou assim, cara, esse vai ser difícil, mas eu vou conseguir. Sabe? Maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Eu vim de um lugar só. 12 anos dentro de uma indústria só, fazendo aquilo, a receita de bolo ali. Aí você chega num outro lugar, o cara faz diferente e entrega o mesmo produto. Você entendeu? No começo pra gente foi aquele, putz, quem tá certo, quem tá errado. Você entendeu?
Aí até entender, cara, tá todo mundo certo, tá todo mundo entregando o que precisa e tudo mais. E mudar isso na nossa cabeça foi complicado. Ontem antes da gente gravar, né? A gente tava conversando um pouco lá e você falou uma das coisas também que eu queria lembrar aqui. A gente tava conversando da indústria 4.0. Você falou de desafios, né? Como que é a indústria 4.0 É, lá dentro? cara, não... É muito desafiador, extremamente desafiador você colocar a teoria completa da 4.0 para funcionar numa indústria desse tipo, né? Durante alguns projetos meus, eu implantei um sistema de análise de vibração, um sistema de bombas de vácuo e tudo mais, né? E daí nós começamos a analisar e tudo mais, e pegar os valores, tal, e criar aquela base histórica, né? Base nos dados da Real análise, mesmo, né? isso. E criando a curva de cada bomba. Basicamente isso, né? E eu comecei a notar umas diferenças. Putz, o que acontece aqui, o que acontece ali. Ia ver, não tinha nada no equipamento. Não tinha problema no equipamento. Não tinha problema, mas a vibração estava mudando, tal. Aí eu fui entender que a troca de matéria-prima do produto interfere no nível de vibração do equipamento. Então, assim, o que Caindo acontece? por terra a funcionalidade do equipamento de análise de vibração. Então assim, eu teria que ter 2 históricos, ou 3 históricos. Uma curva de vibração de cada equipamento relacionada à matéria-prima que ele estava produzindo. Essa era uma das variáveis. Você entendeu? Por isso que a gente fala assim, até o momento no que eu já vivi aí, funciona muito bem para máquinas e equipamentos que produzem uma coisa só. Certo. Mas é um auxiliar, né, Lincoln? Sim, o que eu entendi. Não quer dizer que a análise de vibração não é eficiente. Não é isso. Não, muito pelo Né? contrário. Exatamente, muito pelo contrário. Mas até onde eu estou entendendo é que assim, o material humano, o tato que você tem com a coisa, às vezes pode contribuir, a indústria 4.0, a automação, pode contribuir para a tecnologia, Sim. né? Pode... Peraí, acho que eu formulei errado a pergunta. Mas assim, né, assim, o conhecimento, né? O conhecimento que você adquire ao longo do tempo trabalhando vai agregar com a automação que você faz no equipamento. Exato. Né? Não quer dizer que a automação não serve, nem quer dizer que o conhecimento não serve, né? Porque assim, o que eu penso, você acha que qualquer lugar você consegue introduzir a indústria 4.0? Esse era um ponto que eu ia chegar. Nesse caso que eu falei, por exemplo, até o presente momento das curvas ali variarem, eu não sabia que a matéria-prima interferia. Entendeu? Nesse caso, um embriãozinho ali da 4.0, né, que é a análise de vibração, a preditiva, me ensinou isso. Entendeu? Então você pode agregar conhecimento por conta dessas tecnologias, né? E qual que é a grande questão? Na minha opinião, não pode ser generalizado. Sim. Você entendeu? Dá para aplicar em tudo da mesma maneira? Não dá, cara. Você entendeu? Você vai ter que aplicar de uma maneira personalizada para cada equipamento, para cada solução. O que eu quero desse cara? O que eu Todo quero orquestra monitorar? vai precisar de um maestro. Entendeu? O que eu quero monitorar? Se é uma invasadora, eu quero monitorar a performance dela, né? Ver quanto produto que eu perdi e tudo mais. Beleza, eu consigo tirar esses dados dela de maneira consistente? Consigo, fechou. Agora não tem por que eu medir, por exemplo, produtividade de uma bomba de vácuo. Você entendeu? Sim. Eu entregar a mesma coisa. Então, o pessoal tem uma ideia, assim, que eu vejo no chão de fábrica, que o 4.0 você vai monitorar tudo de todo mundo e vai ter os dados de tudo na hora, entendeu?
E isso não... E a 4.0 já vem acontecendo há um tempo. Agora a gente tem inteligência artificial. Será que esse já é um vilão? A gente já pode ver. Porque a 4.0 a gente descobriu que é uma ferramenta. Sim. Isso é ótimo. Pô, o cara vai Excelente. ficar lá apertando, mexendo o tempo todo. Cara, tem um monte de máquina. Vamos otimizar o tempo, vamos desgastar menos o operador. Isso eu acho, na minha opinião, é excelente acontecer. Aí veio a inteligência artificial, que além dela fazer a análise, ela já pode te dar todas as variáveis. Ela acaba sendo um vilão. Você acha? Cara, talvez eu vejo pelo lado oposto, tá? Eu acredito que nessa situação de aplicação personalizada, talvez se uma inteligência artificial que consiga entender as variações da máquina de uma maneira mais rápida, nos ajude a implantar de uma maneira mais eficiente a 4.0. Prever um Prever, erro, um dano ali, né, no equipamento. entendeu? Ficar coletando esses dados, porque, cara, são muitas variações num processo produtivo, né? É praticamente impossível, humanamente impossível a gente ficar ligado em todas as variações, você entendeu? Por mais que você Ah. tenha equipe, Cara, não tem como, entendeu? E talvez a inteligência artificial possa ajudar nessa questão de, assim, personalizar a aplicação, entendeu? Aprender o processo ali, aprender as variações e conseguir entender e já configurar isso pra gente. Tipo assim, olha, cara, você tá produzindo com essa, por exemplo, no caso da matéria-prima, você tá produzindo com essa matéria-prima. Então a tua curva de referência é essa. Você entendeu? Então, esse tipo de coisa eu acredito que deva facilitar, né? Ainda tá pouco, né, implantado e tudo mais. Deve ter aí umas indústrias mais... uma coisinha ou outra. Eu já vi isso acontecendo, né? E o programa de inteligência tem um tempo ali enorme de aprendizado. Justamente pela quantidade de variação do processo mesmo. Entendeu? E demorar um bom tempo para fazer o aprendizado, para entregar daí diríamos assim, uma lista de parâmetros ideal para cada... Ia pra ter cada uma produção. integração absurda, né? Demais. Dos equipamentos 4.0 com o operador, com a inteligência artificial. Ia ser uma coisa... Nesse caso em específico, até transmissorzinho de temperatura, cara, tinha que ser tudo já para 4.0. integrada. Não dá para ser o PT100zinho ligado nos bornes ali, entendeu? Tinha que ser um negócio já totalmente já pronto. Todo mundo pronto para isso. Todo mundo fornecendo dados e alimentando isso para poder gerar um aprendizado. Entendeu? Então é uma mudança bem radical, né? Você pega uma indústria já com um certo tempo aí de casa e tudo mais, tem indústria aí de 40, 50 anos. O parque fabril dela, no mínimo, tem 30, vamos falar assim. Entendeu? Você vai sair mudando tudo? Pô. Como que você sente isso aí? Você chega lá, a indústria tem 50 anos, aquele que a gente enfrenta direto, né? Sempre foi assim. Você chega lá e vai falar com um diretor de empresa. Porra, menino! Você tem, né? Tem. Porra, garoto! Pô, cara, como que você foge disso daí? Ou que você chega, não, tô aqui, ó, o projeto. Como que você faz esse... Cara, já teve isso aí. algumas situações diferentes, tá? Desde ter que pegar na mão do cara e levar e mostrar que a gente sabe fazer, a colocar em contrato a garantia que a gente ia aumentar a produtividade. Porque o cara não acreditava em você nem fudendo. Até o momento eu falei, cara, eu proponho que eu vou aumentar a tua produtividade em 20% e você pode colocar esse número numa cláusula contratual. Se eu não cumprir, daí a gente pode seguir aí pra parte da rescisão. Chamou no peito. Mais. Chamou no peito. Cara do céu, mas foi um... Você falou, cara, Mas a A partir, caneta na mão e a outra. ou eu fecho a empresa ou, pô... mas a partir do momento que você sabe o que você está fazendo, você consegue dar essa garantia. Sim. Isso que eu penso, É, né? Se você tem a confiança que o teu trabalho vai trazer esse resultado, você consegue dar essa garantia, né? Aí acho que o cliente seu acaba vendo isso com bons olhos. Porque, cara, se você tá garantindo que isso vai acontecer, né? E colocando cláusula em contrato, você está arriscando seu pescoço. sim.
Sim, é colocar, igual você falou, é colocar a empresa na mesa, assim, ó. Olha, na mesa. tá aqui, ó. Né? E um contrato longo até, tudo mais, então tem que confiar bastante e confiar principalmente nos caras. Coragem acima coragem, conhecimento. Nessa parte de Fé, empreendedor eu tô... nessa. Essa parte do empreendedorismo eu tô aprendendo ainda. E Não, eu sou meio... Mas Aqui tá empreender, meio louco. empreender no Brasil hoje é fácil. É tranquilo. isso daí é uma coisa que é. Dá pra abrir CNPJ aí. Quantos a gente consegue abrir aí, né? Tranquilo. Um bate-papo. É uns 10, né, bro? No mínimo. Vai abrindo. Vamos fazer agora. Na hora que o bicho começa a pegar ali, que é a virar-chave, né? Você tem isso aqui, a hora que você fala, cara, o fator risco começa a bater. Né? Fala, cara, tem que fazer esse tipo de análise. Eu tenho a minha equipe ali, que eu não tenho que ser só o companheiro ali, o colega de trabalho dele, só o engenheiro, cara, eu tenho que gerar feedback. Sim. Eu preciso falar com o contador, eu preciso fazer ali planilha, meta, seus próprios relatórios, né? Apesar de você ter equipe, você sempre tem que gerar algo mais ali para você, já pensar em próximos negócios e fazendo outras coisas, tem uma dificuldade. Falando desse lado empresarial aí, para quem está buscando esse caminho, né, para ter, que você está começando agora, você já está sabendo, já está vendo a dificuldade que é. Então isso que eu queria saber. Como que você consegue administrar o seu tempo, né, entre ser empresário e, igual você falou assim, ainda tem aquele tesão ainda na mecânica, ainda eu quero fazer, eu quero estar participando, eu quero estar junto. Porém, o lado empresarial ocupa muito tempo. Ocupa. Né? Como que você faz para administrar esse seu tempo? É fácil? Não, cara, nem um pouco. Nem um pouco. Puta que pergunta. O lado... Eu acredito ainda que tem... Eu duvido que ele sabe, tá aí? Não, eu quero que ele me ensine. Eu duvido que ele sabe. Mentira. Se vier um cara aqui falar, né, cara? Não, mas eu pergunto, sabe por quê? velho? Porque tem muita gente que pensa assim, fala, cara, eu vou ter meu próprio Aí negócio. eu vou ficar sem trabalho. Eu vou ficar sem trabalhar. Vou parar de trabalhar, arrumar um É emprego. isso que vou... é isso que eu tô querendo mostrar, sabe? Sim. Porque assim, não é assim, cara, assim, eu era mecânico na indústria, ou sei lá, ou era coordenador na indústria, porra, eu trabalhava pra caramba, trabalhava 12, 14, 15 horas no dia, às vezes, quebra um equipamento, você não consegue nem ir pra sua casa, né? Aí de repente você fala, não, que eu não quero isso pra mim, não. Eu vou abrir minha própria empresa, pra eu trabalhar menos. Mas É assim, é isso Doce ilusão. é assim que funciona? Não, nem um pouco. Até porque quando a gente tá trabalhando pra alguém, a gente tá controlado, porque o BO é do cara. Né? A dificuldade tá lá nele, o negócio é dele. Apesar de você, né, ser parceiro, tá junto, tá ali. Você tá ali no seu... tô trabalhando a mais, tô trabalhando muito, mas você tá aqui, né? E a hora que tira isso daí? Cara, tem um ponto, né? A gente comentou aí do risco de empreender no Brasil e tudo mais. Empreender atendendo indústria. Eu já tive outro empreendimento na parte de comércio, né? Não tinha nada a ver com indústria. E hoje atendendo indústria. Essa questão aí de administrar o tempo e tudo mais. Você tem que cativar o teu cliente. Sempre. Você tá viajando lá e tal, férias com a família, tudo mais. Pô, o cara te liga. Cara, é uma indústria, você tem que... Já teve dos lados. Você sabe que o cara tá precisando de às você. vezes você fica até meio preocupado de estar no seu momento. Sim. Você fala, cara, não, é um momento meu, com a minha família. E aí você fica preocupado com o seu cliente. Pô, será que o cara vai achar se eu tô aqui, Entendeu? tô pescando, eu tô no clube, eu tô na academia e tal. Se o cara, né... Putz, não atendi o cara Enquanto o porque meu tava cliente tá lá... no rio pescando, né? Enquanto o meu cliente tá lá, o pau tá comendo, eu tô aqui. Né? Acho que você fica meio assim, mas eu penso que ele também tem a hora dele, né? Sim, Pô, o cara tem que ir separando, né? tem que separar. Administrar o tempo, o que atrapalha são esses eventos que você precisa atender o teu cliente, né? No meu caso mesmo como consultor.
cara já liga pra você esperando a resposta, cara. O cara liga, velho, eu tô com um problema assim, 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 o que que eu faço? Botou o nome consultoria, já era. Já era, cara, você tem que ser o dono da razão. Não existe não sei. Entendeu? Era, na verdade, o que ele tá... Quando ele te liga, ele tá querendo uma solução. Ele já quer. Não uma resposta, na verdade. E pelo menos Sim. o que eu penso. Né? Porque, tipo, a resposta que você pode dar é, quebrou, para. Entendeu? Mas não, ele quer uma solução. Ele quer uma solução, o que que eu faço? É. Né? E daí, assim, fora do... Sempre acontece isso fora do planejado, né? Normal, né? Então daí você tá lá e tal, teve um caso, uma viagem com a minha família e tal, marcado um passeio lá, os caras me ligaram e eu não consegui entrar no passeio. Fiquei falando com os caras ali, chamada de vídeo, os caras me mostrando a máquina, o que que tava acontecendo, o que que fazia e tudo mais. E a gente ali, perdendo ali, teoricamente, Porque o manutenção lazer. é um desespero, né, cara? Um desespero. A família tem que entender, né? Não tem como, Eu brincava com os meninos da oficina que nós éramos os médicos da indústria. Éramos não, né? Né? Ali os mecânicos ali, Tem- botando a mão na O massa e tal. mecânico é o médico. É o ele médico. Então, cara, vai fazer. você só vai ser chamado na hora que o negócio tá feio. Exatamente. Entendeu? Ninguém vai no médico e fala, tô bem. Tô legal, doutor. Tô legal. Passei pra O deixar cara só vai chamar o mecânico na hora que deixar um negócio chocolatinho aqui, só passei pra deixar um chocolatinho. Exato. Entendeu? Quantos caras visitam você aí? É. Não, só passei pra agradecer. Ô, tá tudo bem lá, viu? Dani, Tô produzindo pra o caramba. negócio tá... Tá. Manda... Pode entregar lá, entrega o cafezinho lá pro... É desse jeito, cara. E essa administração de tempo é o desafio, né? E aí na sua empresa hoje, você tem umas linhas que você atua ali na empresa, né? Na parte da consultoria. Você vê aí no mercado para investir capital financeiro e intelectual. Onde você vê um lugar legal aí de você investir dentro da empresa, relacionando com as indústrias ali? Cara, Você olha assim pro cara, o cara fala, cara, eu quero empreender, eu sou da manutenção, o cara se identificou com você hoje, e você fala, cara, isso aqui eu não dou conta, mas eu sinto que é um negócio legal. tá. Que a gente falou da inteligência artificial, 4.0 e tal, mas você olha e você fala, cara, isso é uma coisa muito interessante. Né? O que eu faria hoje, o que eu tô fazendo, na verdade, né? Qual foi a dificuldade que eu tive lá, quando eu tava dentro da indústria, e o que que eu quero, o que que naquela época eu esperava que fosse feito, né? Então, putz, a gente tinha alguns parceiros de fornecimento e tudo mais, e esses caras, a gente trabalhava com parceria. Eu já liguei pro Lincoln de noite e ele foi buscar equipamento lá e tudo mais, entendeu? Então a gente trabalhava como parceria. Na indústria, se você achar uma dor, em qualquer ramo, em qualquer nicho de indústria, vai ter uma dor ali do cara da manutenção. Ah, velho, aqui na minha região eu não tenho, por exemplo, um cara de corte a laser, vamos supor. Você entendeu? Pô, não é só você que tá sofrendo com aquilo. Todas as indústrias estão sofrendo com aquilo. Todo mundo precisa, por exemplo, de um corte a laser. Você entendeu? Ah, eu não tenho aqui na minha cidade uma usinagem especializada. Você entendeu? Então, às vezes a gente acha que o problema tá dentro da indústria só. Uhum. Entendeu? Ah, aqui nessa indústria eu não consigo um parceiro de corte a laser. Aí tá a oportunidade que todas as indústrias da cidade estão precisando. Mas o cara sabe? fazer uma análise do cenário, manter esse então vamos falar, intelectualmente, o cara se manter antenado no mercado, nas novidades, no que está acontecendo e no que está faltando. O que tá faltando? Para ele, se ele está procurando investir, porque a indústria, pelo que a gente sente, a indústria não tem um momento certo, um momento errado ali para você investir ou fazer. A indústria está acontecendo o tempo todo. A gente fala de manutenção, né? Vai falar de manutenção pra caramba aqui, a manutenção tá acontecendo. Acontecendo. Você vai pegar, você vai subindo mensagem aqui, vai subindo mensagem pro Lincoln, o cliente chama, cliente mandando aí. A gente encerra o podcast para responder vai respondendo o cliente. E a gente tava assim, o pessoal tá passando um vídeo, arrumando a câmera e tal, não sei o que aqui. Sabe? E responde, o cara pergunta, o cara cota, não sei o que. Então você acha que se ele ficar de olho ali na região, no mercado,
acompanhar a indústria? Por exemplo, hoje, uma coisa que eu sempre ouvi, sempre via uma novidade, foi uma novidade, já não é mais, né? Mas que aqui na região, por exemplo, eu não vejo muita gente usar. Eu faço isso quando eu estou desenvolvendo um projeto de nacionalização de alguma peça, de algum componente. Cara, é impressão 3D. Impressão 3D. Cara, é uma máquina, tipo assim, super barato, entendeu? Super custo-benefício excelente. E daí você tá desenhando lá, pô, tô desenhando esse selo mecânico aqui. Será que tá certo, tal, tudo mais? Pô, imprime lá em 3D e vai lá e tenta encaixar na máquina, cara. Faz um teste, né? Faz um A teste. gente tem aí um mercado bom 3D. Sim, por exemplo, eu uso isso muito, cara, muito. Eu desenho alguma coisa, mando imprimir, olho, putz, esqueci de alguma coisa, não esqueci, tal. Beleza, velho, tá certo. Tá, manda pro centro de usinagem, acabou. É porque você, às vezes, olhando o projeto, claro que você vai conseguir, né, identificar as suas necessidades, mas às vezes você não consegue identificar o detalhe. Acho que nessa parte a impressão ajuda bastante. Ajuda muito, cara. Quantos detalhezinhos, um ângulo ali que favorece a entrada da peça, e não sei o que você acaba passando batido num desenho, alguma coisa, aí você manda fabricar, putz, vou ter que retrabalhar. Arrancar um canto vivo ali que às vezes Você entendeu? detona o processo inteiro. A peça tá lá polidinha, bonitona aqui e tal, putz, esqueci do chanfro ali. Aí perdeu a peça, né? Aí perdeu a peça, você entendeu? Pô, vou retrabalhar, Arranhar um carpete desse bicho. entendeu? Faltou esse cara aqui, como é que eu vou fazer? Pô, né? Então isso é um negócio que é muito simples, muito tranquilo de se fazer. Tipo, você pega 5 videozinhos no YouTube, você já tá imprimindo em 3D e, me ajuda todos os dias. Todos os dias que eu tô desenhando alguma coisa, fazendo alguma peça, alguma coisa, pensando em alguma solução. Pô, cheguei nisso aqui? Cheguei, tá? Imprimo, confiro, vou lá, encaixo. Opa, funcionou? Funcionou. A furação eu medi certo? Medi, pô. Acontece, cara. Correria, você vai tirar a medida de alguma coisa ali e tal. Acho que dá um corte legal pra gente pedir patrocínio pra uma empresa de De impressão. impressão 3D, né, meu? Sabe? Da hora. Aqui, ó. Aparece aí, cara. Igual você patrocina a gente aí, cara. Reality Brasil. Vem com o pai, né? Bem. Legal, cara. Impressão 3D realmente é uma solução ideal. Eu fui numa palestra uma vez, cara, os cara falando, eles levaram impressão 3D para fazer ferramenta no espaço. Pô, e que legal, né? Made in Space. Impressão 3D. Fora o marketing, né, cara? Pois é. Cara, pô, fazendo ferramenta no espaço, impressão 3D. Você monta como se fosse um Lego lá, tal. E aí você já tem você consegue a matéria-prima ali, você consegue... Hoje tem bola, né, de basquete, não sei se chegaram a ver isso aí, até comentei com você. Os caras estão fazendo bola de basquete em impressão 3D, cara. Cara, eu imprimi já a vedação com filamento de poliuretano. Então, Queria saber se a vedação ia dar certo, desenhei, fui lá e imprimi com um filamentinho de poliuretano, vedaçãozinha elástica, tudo mais, entendeu? Ah, validou, show, entendeu? Não quer dizer que eu vou aplicar essa peça. Até hoje eu não apliquei nenhuma peça para funcionar sendo fabricada com impressão 3D. uhum. Mas o que a impressão 3D me ajudou a não gastar dinheiro produzindo peça que não ia dar certo, você entendeu? Sim. 2 pecinhas que você... É mais para fazer o teste não mecânico, né? O teste espacial. Isso, o dimensional. Dimensional. Dimensional, entendeu? E isso me ajuda muito hoje, entendeu? E não precisa aplicar a peça, não precisa usar. Depois eu fico com um monte de coisa na mesa lá impresso lá e vou jogando, mas te serve de modelo. me serve de modelo, entendeu? Me serve de modelo. Opa, por que esse negócio tá quebrando? Pega o protótipo lá, dá uma olhada, putz, aqui tem um princípiozinho de trinca que pode formar aqui e tal, então ajuda bastante. Consegue verificar a fragilidade das peças. Fragilidade, onde que ficou pouca parede, bastante parede e tudo mais. Isso aí é bem bacana. Eu conversei, falamos aqui também, sobre erros ajustáveis. Para você, quais são os principais erros ajustáveis que se repetem
na manutenção. A gente estava falando ontem, né? De um prazo de funcionamento de um equipamento, né? A ideia é que ele dure um ciclo. Um ciclo... Quanto seria um ciclo? Um ano? Até deu um exemplo ali, né? Na Companhia lá, o trabalho é fazer durar um ciclo, um ano. Pô, você ter uma organização, seria o melhor cenário, lógico, né? Melhor dos cenários, mas ter um ano ali. Né? Então vamos supor, dentro de um ano, quais são os erros ajustáveis ali? Onde você vai lá e mete a mão? Que você sente que é recorrente na indústria. Cara, Na manutenção, enfim. da manutenção. Hoje eu vejo, na onde eu atuo ali nos equipamentos, eu vejo uma dificuldade enorme, por exemplo, com rolamento. Rolamento. Vejo uma dificuldade enorme. Mas o quê? Disponibilidade, mercado? O conhecimento da manutenção para aquilo, sabe? Lógico, a gente tem profissionais qualificadíssimos, né? Tudo mais. Mas não é um conhecimento disseminado. Não é no dia a dia, não tá lá no dia a dia. Não tá no dia a dia. Não tem um cara, vamos abrir uma vaga aqui do especialista em rolamento. Isso, não existe. E outra coisa, por exemplo, você pega um rolamento de rolo cônico que você tem que montar lá com calibre de folga. Ele tem que ter uma folga calibrada. Pô, você fala isso para 80% dos mecânicos que estão na indústria, os caras não sabem. Não sabe usar um calibre. Os caras não sabem usar o calibre. Você entendeu? Que é a base lá da mecânica, lá atrás, né? Você aprende a ajustagem, depois você aprende folga, tal. Então, isso é um negócio que eu vejo assim e falo, cara, como que tá de mecânico, como que é... Mas acho que isso aí é de repente, uma falha de aprendizado do mecânico, ou você acha que porque tem muita coisa também, eu sinto também muito, que tem muita coisa que ainda tem aquele negócio de, não, vou guardar. Isso aqui é minha. Claro que tem que ter, né? O segredo seu, do Lincoln, meu, não, isso aqui eu sei, isso aqui eu tenho, porque isso daqui é o meu diferencial, isso aqui é o que eu vou apresentar para o cliente. Mas, por exemplo, nessa parte de rolamento, você acha que é uma ausência ali do aprendizado? Como que chegou nesse do rolamento? Né? Você fala, cara, o rolamento não era para ser um problema, digamos assim. Não era para ser um problema, exatamente. A mão de obra, obviamente, a gente está com uma mão de obra hoje na indústria, cara, muito inferior do que... Acho que por conta de escassez de mão de obra. Profissional, você vai ter que sujeitar ao profissional que está disponível no mercado. Sim, os antigões lá e tudo mais, que era regra aprender isso para poder entrar numa indústria. Aí, legal. Era regra aprender. Isso era matéria obrigatória num curso técnico, você entendeu? Aí beleza, aí o cara encheu de engenheiro o mercado, não tem mais técnico, entendeu? Não tem mais técnico, e daí o pessoal fica está saturado o mercado de engenheiro, a gente até falou no começo lá. O superior, cara, tá saturadíssimo, você entendeu? A indústria, pô, cadê você tem uma especialização além da engenharia. E hoje tem que ser assim, né? Sim. Você tem que ter uma especialização além da sua formação, além do seu conhecimento. Eu tenho a usinagem, o Lincoln tem a usinagem. A nossa dificuldade dentro da usinagem é o quê? Achar torneiro. Porque não tem mais o cara que quer ficar ali no torno. Não tem. Você entendeu? Quando você acha, você tem que ficar estendendo o tapete vermelho pra ele andar dentro da usinagem pra pegar o cara ficar... Aí, às vezes, você acaba se sujeitando a qualidade inferior para você poder ter um profissional. Exato. Aí você fica sem escolha. Pô, tá, beleza, não tem o cara top que eu queria? Não tem. Tenho esse aqui, tá bom. Aí esse cara aqui vai ensinar um ajudante. Aí aonde vai, conhecimento vai sumindo, cara. Cada vez vai diminuindo, né? Vai sumindo, vira um efeito cascata. Porque daí por conta da falta de um aqui, você contratou um meia boca... E o meia boca vai ensinar o ajudante que está trabalhando com ele. Pô, o que vai virar o ajudante? Vai virar um meia boca. E aí você tem aquele cara que é bom, às vezes segura o conhecimento, e aí, como empresário, você fica naquela de,
putz, se esse cara sai? E aí, né? É. O cara saiu. O cara foi embora da empresa e agora? Errou. Vou parar tudo, começar o processo, chamar um cara, eu ter que ensinar tudo pro cara. Então fica aquele, né? Tem um ponto que eu vejo que eu acho legal, que é a parte de você ter processo, tá? Você mapear bem. Sim. Nessas indústrias que você passou, acredito que os caras tenham. Ou você sente que é uma dificuldade ainda, se desenhar o processo, ter todo o procedimento. Tem coisa que assim, o procedimento tá lá, os caras pulam e às vezes pula 3, 4 etapas do processo e no final sai a mesma coisa, mas às vezes um erro, possa até ser um erro ajustável, tá no meio desse processo que o cara tá pulando ali, né? Exato. E eu vejo os dois cenários, tá? Indústrias com cultura de processo muito bem implantada, Uhum. você entendeu? Que é natural para o chão de fábrica executar o processo. Totalmente natural. As ferramentas, Kaizen, Tá tudo 5S, ali. tá tudo... Cara, o negócio funciona, tá? Não dá pra falar, não funciona, isso Tem funciona. alguém por trás ali que... Foi muito bem implantado. E tem a indústria que põe o processo lá no quadrinho branco e espera que todo mundo siga. Eu sinto muito isso dessa parte do procedimento. Procedimento mal implantado, né? Por melhor que você tenha o profissional, por melhor que seja o profissional lá, equipe estruturada, bacana, procedimento mal implantado, você vai pulando etapa, eu sinto que um erro ajustável ali tá nessa ausência de procedimento, porque nem tudo vai ser só manutenção. É. Mas só o cara, só o conhecimento, só ter o melhor equipamento, que o equipamento está em ordem ali e tal. E tem coisas que vão acontecendo no processo que às vezes é um erro no desenho, um erro de não ter uma segunda conferência, aquele double check, né? Que você fez o projeto, passou, tem que ter alguém para autenticar. Ah, não, cara. O Marcão já sabe. Deixa Agora. aqui, passa e o negócio sai correndo. Pode chegar lá na ponta, top, filé, que eu acho que é perigoso, porque você perdeu o processo no... O processo ficou pelo caminho, chegou bem, e aí? E se você precisar repetir aquilo, e como é que fica? É. Eu pulei, como é que ficou ali? Né? Eu já estive em indústrias com a cultura bem implantada, que era totalmente natural, os caras cumprirem os procedimentos e tudo mais, não tava ali exposto, e todo mundo seguia, a gente, por que isso? Não, isso aqui é um procedimento, tal. A cultura do negócio, mas muito bem implantada mesmo, entendeu? Aí sim o negócio funciona, tá? Agora o procedimentinho lá colado no quadro, com o fluxograma e esperar que todo mundo vai seguir, esquece. Não vai, né? Não vai, entendeu? É um negócio Repetição, totalmente né? cultural, cara, cultural. Talvez um desses erros ajustáveis que você comentou seja essa questão de cultura. Hoje, você implantar uma cultura de uma indústria, vamos lá, das bases aí de TPM, não sei o que e tal, implantar essa cultura é o mais difícil, você entendeu? Criar esse hábito em todo mundo. Né? E por isso que muita coisa vai Vocês já pegaram isso, né? ladeira abaixo. Equipamento que só quebra à noite. Todos funcionam, todos são iguais, só o seu quebra. Sim. Né? Como que você explica, né, com a engenharia? Não tem como explicar, cara. Tem experiência, não existe. Qual que é a cultura organizacional? Como consultor, é uma coisa que você sente na pele ali. Às vezes você pisa, a experiência que vocês têm. Chega lá, você sente o ar da empresa, né? Você chega lá, vê o posicionamento do cara, como o cara trata a ferramenta, como o cara cuida do ambiente de trabalho, como que o cara tá seguindo aquele processo ali, né? Você chega na empresa, olhou, você já sabe que vai ter um erro ajustável lá, então. Hoje, o maior, diríamos assim, inimigo nosso, quando a gente começa um contrato novo numa indústria, é o time de manutenção. É o cara que tinha que ser o seu enfermeiro, digamos assim. Exato. Por quê? Tá... Porque o cara enxerga a gente como consultor, tipo assim, o cara vai vir aqui e vai falar tudo que eu tô fazendo de errado. Ele já sabe que ele tá fazendo errado. Você entendeu? Aí pega e acha que a gente vai chegar lá e vai falar, o teu mecânico lá tá errando nisso, entendeu? Aí o cara reclama, o cara nem sabe por que acontece isso, que a Marlene da RH, não sei o quê. Pô, o que você tem a ver com isso, né? E a gente tem que ter uma
uma delicadeza enorme em apontar isso pra diretoria, né? É porque é mal fácil ser consultor, né? Falei. Não, tranquilo, né? Não é nada. Todo mundo faz consultoria hoje, né? O negócio é... Você vai lá nas indústrias lá e fala, não, só bater na porta e fala, sou consultor. Cara, seja bem-vindo, minha vida. Vem aqui, eu tô precisando mesmo. Ainda bem que você veio, né? Ainda bem que você tá aqui, exatamente. né? Os cara... E a gente tem que ter O cara, só até te cortando, Fala. o cara entrevista mal o cara que ele vai colocar na manutenção para cuidar das coisas dele, né? Mas ele te questiona absurdamente quando você tá falando o que ele precisa melhorar lá. É isso mesmo. Isso é uma dor mesmo, né, cara? Você começa a falar, cara, você precisa de um procedimento de tal equipamento. Não, mas a gente já tem. Ah, beleza, mas não funciona. Não, mas o procedimento tá aqui faz 20 anos. Cara, tem que melhorar. Sempre foi assim. Tal. Mas por quê? Aí a gente tem que ir contornando. Não, ó. Eu já vi funcionar assim. Acontece isso, não acontece? Aí o cara começa a desarmar. Você entendeu? Pô, eu já vi fazer dessa maneira aí. Legal, funciona. Mas e quando isso aqui acontece? Aí o cara, não, aí não tem como esse procedimento prever. Então, por isso que eu tô te sugerindo isso, tal, entendeu? E vai contornando com o cara ali. Na maioria das vezes a gente demora uns 4, 5 meses para ganhar os caras. Mas muito Pra dessa... ganhar os caras. Para ganhar os caras e trazer os caras pro nosso lado, para os caras trazerem a informação. Muito dessa objeção, dessa resistência principalmente os próprios mecânicos mesmo, né, que eles oferecem numa situação de consultoria, é por causa da mudança que vai ter. E a mudança dói. Isso é intrínseco do ser humano. Mudança dói, né? Aí, até ele se conscientizar que tudo isso que você está fazendo vai facilitar a vida dele, demora, leva esse tempo. Né? Até começar a dar os primeiros micro resultados ali, que daí o pessoal começa a enxergar, né? Pô, melhora essa preventiva aqui, faz aquilo ali, tal. Roda um ciclo de preventiva, já deu um micro resultadozinho, já começa, ó, o que o fulano falou lá... Faz sentido. Faz sentido, hein? E daí começa trazer um, trazer outro... Aí o processo de otimização da consultoria em si... O cara vê que facilita o lado dele, né, cara? Sim. Porque daí a gente Você tá lá, facilita o lado do cara, o cara continua ganhando do mesmo jeito dele, só ele não ter aquela resistência. Sim. Aí a gente chega pro período combinado de consultoria, as informações já estão pra gente. Cara, quando vocês não Então dá aqui, tempo de acontecer. Dá tempo legal. Quando vocês não estavam aqui, aconteceu isso. Aí a gente já começa a ficar mais fácil, entendeu? Uhum. Daí a gente já começa a ajudar os caras a tomar a decisão. Ó, quando acontecer isso, vai pra esse lado aqui. Se precisar, velho, me liga. Tá, entendeu? Nas consultorias você sugere muito pro pessoal essa parte de preventiva. Cara, bastante preventiva e sensitiva. Sensitiva. Fala o sensitivo aí. Sensitiva, cara, é um mecânico... Eu brinco com os mecânicos que a gente treina. É o cara passar na porta da fábrica, lavar a mão... e escutar a fábrica e já saber se tá tudo bem ou não. Puta, é isso. Você entendeu? Cara, mas como que eu vou fazer isso? Eu falei, cara, é o seguinte. A gente não tem 100% do tempo ocupado na manutenção. Sempre tem um trajeto, alguma coisa, ou cafezinho e tudo mais. Pô, o tempo que você tá tranquilo, fica andando na fábrica e olhando o equipamento. Criando memória. Fica criando memória tua. Fica ali 10 minutos parado na frente da máquina aqui, ó, olhando. Pô, um outro dia, 5, 6 meses depois, você vai passar na frente da máquina, você vai escutar um ruídozinho. Opa, tem coisa diferente. O teu, tipo assim, já vai estar ali armazenado, entendeu? Então, eu falo pros mecânicos assim, cara, na hora que você abrir a porta da fábrica, do setor que você cuida, que seja, você tem que saber se está tudo bem. Entendeu? Pelo barulho, pela temperatura... Você entendeu? Pô, você entra num andar de aquecimento da fábrica, tá mais quente que o comum. Putz, tem algum vazamento por aqui. Tem algum vazamento de vapor, vou procurar. Você entendeu? E a sensitiva, o próprio nome já induz isso, só que a gente tenta criar receita de bolo pra tudo. Sabe? A gente Eu perguntei, é uma receita ou é um treinamento, alguma coisa que
você tira o pessoal da caixinha ali. Quando você vai falar com o pessoal, você tira os caras da caixinha, você chama um cara, fala, cara, vamos andar comigo na fábrica. Quando a gente vai negociar, o pessoal... Dá a mão pro tio. Você vai usar... Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Quando a gente vai negociar esse tipo de contrato e tudo mais, aí o pessoal pergunta, você tem a carga horária do seu treinamento? Você tem o conteúdo programático do seu treinamento, tal. Eu falo pra ele, cara, o conteúdo programático vai ser a emergência que acontecer no dia que eu estiver aqui. Tá? Eu não faço treinamento numa sala. Eu vou pegar o mecânico e vou passar o dia com ele. Entendeu? O que aconteceu de emergência hoje? Sendo mais grosso um pouquinho, pô, você não tem nem processo aí, cara, que você tá querendo minha carga horária. Entendeu? Pra negociar, pô, mas, né, dá mais ajuda, né, cara? Assim, mais ou menos assim. Entendeu? E pegar os caras e incentivar. Como os processos são muito semelhantes em todos os clientes que a gente atende, então a gente tem uma base e a gente tenta acelerar esse ganho da biblioteca que eu falo do mecânico, né? Boa. Fala assim, cara, e bem lá no básico mesmo, tipo assim, quando esse equipamento fizer 3 estalos, tá tudo bem. Quando fizer 5, tem coisa errada, tipo, desse jeito, entendeu? Escuta esse barulho aqui, ó. Esse barulho aqui é normal, tá? Agora você vê um problema, você tem que sair correndo, pegar o mecânico, antes do negócio piorar, você fala, cara, escuta. Vem cá, exatamente. Nós estamos indo agora, vamos passar o carnaval numa parada de fábrica aí. Que legal, parabéns. E os mecânicos já me avisaram, os mecânicos. Vai levar a equipe junto, sua equipe vai junto. Vamos em 4. Os caras te adoraram, hein, meu? Nossa, estão todo mundo feliz da vida, né? Já com o cooler cheio. Férias coletivas pros fantasia, pro povo da fábrica. Porra, meu. Férias coletivas pro povo da fábrica e manda os terceiros lá pra dentro, velho. Agora nós estamos do lado, cara, você não queria trabalhar na manutenção, né? Bem isso. E os mecânicos de lá hoje já me avisam. Cara, vocês vão vir pra cá, aquilo que você me falou, eu tô escutando um barulho diferente. Nesse ponto aqui, eu vou filmar e te mandar. Aí o cara filma, não, beleza. Quando dá pra identificar, é isso mesmo. Esse cara certo. Que você vai agora é um cara que você já prestou a consultoria, o mecânico aprendeu a identificar aquilo, então é um case de sucesso, tá? Porque, pô, você tem um cara, tudo bem, vamos tirar esse negócio do carnaval, né? É uma brincadeira, mas olha que legal o seu resultado, né? Você foi, ensinou o cara a ele olhar um equipamento, sentir o equipamento, já te dá uma prévia do que está acontecendo, identificar que, cara, preciso deles aqui, né? Isso daí é fantástico, né? Porque aquela visita, só concluindo, aquela visita, aquela viagem que a gente faz, que a gente não sabe por que tá indo, né? O que tá acontecendo? Mas você, cara, você sente que você precisa ir, eu vou porque o cliente é um cliente importante para mim e tal. Isso daí mata a gente, né? Agora, quando você tem o cara que te liga, que faz um vídeo, que o cara já tá preparado, aí você fala, não, a consultoria funcionou. Esse cliente em específico, a gente teve uma otimização de produção muito grande na planta pelo procedimento que a gente adotou, né? De treinamento e tudo mais. Então, gerou uma confiança muito grande da parte deles com a gente, porque a gente, aumentou coisa aí de 35% da produtividade deles. Boa. E os caras, para ajudar, os caras têm uma cultura de ganho de conhecimento constante. Então, o que acontece? Nós estamos lá 10 dias por mês, sem ter nenhum problema acontecendo. A gente tá lá, entendeu? Acompanhando, cara, o que você teve de dúvida? O que aconteceu aí quando a gente não tava? Pô, aconteceu isso, aquilo, eu lidei dessa maneira. Beleza, legal, quando acontecer, faz isso mesmo, ou não, né? Vamos mudar pra lá. E a confiança que a gente gera a partir dos primeiros resultados ali, e daí começa, a ganhar resultado lá onde importa, que é a produtividade lá em si, o lucro, né? No final das contas. Que é o que vão olhar. Aí, cara, a gente tá em casa, cumprimos com o objetivo, daí a gente vai mantendo e levando conhecimento pro pessoal. A nossa equipe hoje, eu brinco com eles que a gente não pode ter ciúme de conhecimento, sabe? O pessoal liga, o que eu faço assim? Tem cliente que nem tá com contrato ativo. O cara me liga,
Cara, e aí? Tá acontecendo isso, isso, isso. Cara, faz assim e tal, tenta aí, qualquer coisa me avisa. Aí o cara depois, deu certo, pô, valeu, quanto que eu te devo? Nada, fica tranquilo. Isso acontece muito. Cortesia. Muito. Isso acontece muito, o tempo todo. Todo dia, na verdade. É. Todo dia. Tá que nem os chineses, free samples. Free samples. Ele cobra, cara. É, Chinesada cobra. Cobra. Faça importação, cara, é assim. Na verdade, em algum momento, eles chegaram a mandar bastante amostra. Mas essa cultura que eu acho ridícula, pô, você pede amostra, e aí? E depois, o que você faz com a amostra? Fica bem nadinho. Cara, e a amostra do mesmo? Cara, é igual de todo mundo. Pô, eu importo da China. Cara, e aí? Cara, o meu é igual do cara. Mas qual que é a diferença? Cara, a diferença tá no serviço que você presta, né? Tá nas relações que você tem, tá no acordo que você tem com o seu cliente. O que você tá agregando além do produto, né? Manutenção, eu até comento que a manutenção, ela vai contra a importação muitas vezes, cara. Sabe? Porque eu sinto que tá cada vez mais difícil. A gente passou por um período onde a gente sucateou muito equipamento, né? Isso foi muito equipamento sucateado, muito problema de equipamento, e um período onde, cara, a gente não tem tempo para trazer um equipamento, a gente não tem, então tem que produzir, a gente tem que fazer manutenção, a gente precisa ter o material lá em estoque, né? E uma coisa que eu vejo que é legal ter é o planejamento. Cara, você tem que ter aquele planejamento do seu estoque, você tem que ter o planejamento da sua parada de manutenção, você tem que sentir, e a consultoria é ótima nisso. A manutenção sensitiva ajuda nisso. Ajuda você, tipo assim, o que é mais crítico? O que eu já vi quebrar mais vezes? Você entendeu? O papel do mecânico nisso aí, tipo, levar pra supervisão dele, pra coordenação dele, a sensitiva realmente, o que ele viu e o que precisa ter no estoque. Entendeu? Porque ele fala assim, cara, não dá 2 semanas eu passo, já tá fazendo barulho esse cara aqui, aquela correia ali, um rolamento, tal, né? A sensitiva, ela vai montar, ele vai identificar, ele já crítico. sabe, ele vai fazendo. Ele vai montar o teu estoque crítico, né? É difícil porque você pega equipamento novo, manual, muita gente de má fé no mercado, o cara te sugere um estoque crítico de, quase o valor do equipamento que você comprou. Mas aí vai o cara da manutenção também, ele ter esse negócio, né, dele, entendeu? Eu tenho que analisar, isso aí é realmente necessário, eu vou ter aquilo lá. Porque depois que subiu o administrativo pro compras, cara, não é que os caras são ruins. É que os caras, eles têm a corda no pescoço ali, porque ali mesmo o cara tá falando de dinheiro. Subiu, cara, o cara tá falando de grana. Não tem jeito. Às vezes tá tudo acordado com o cara da manutenção, sinto isso direto. Tá tudo acordado, aí tem, né, as técnicas, né, dos compradores e tal, né, encapsulamento, você vai negociar com um monte de gente, no final o cara tira e manda para uma outra mesa e tal. Tem, né, hoje tem que às vezes pode ser até um vilão, que são esses portais eletrônicos, né, essa dificuldade que você tem, você tá vendo lá toneladas e mais toneladas de equipamento que os caras estão precisando, que tá lá, nomenclatura, descrição, você não consegue identificar o que é, você não sabe o que é, você precisa estar lá dentro do cara, você tá vendo que tá subindo, toda essa, principalmente essa parte alimentícia é absurdo, né? E isso de bebida, então você tá vendo que o negócio tá precisando lá, só que o cara quer o resultado. Se o cara da manutenção, que você acordou com o cara da manutenção ali, não for de acordo com as necessidades ali, bater no compra, não chegar bonitinho lá, seu trabalho vai por terra. Se você quiser colocar um equipamento, se você quiser vender ali, você vai enfrentar uma dificuldade ali absurda. Né? Deixa eu inverter o papel aqui, agora eu vou te fazer uma pergunta. Aí. Nesse esquema todo, quem se ferra é sempre o cara da manutenção. O cara é mesmo. Né? O cara da manutenção. Fica como? Com esse problema todo do compras, isso acontece em todo lugar. Ou ele fica sem o equipamento, o que ele precisa, porque Exato. O compras não desceu, ou o supervisor ali não aprovou. Muita empresa tem o controller agora, né, cara? Não vai nem pro compras. O cara já tem ali um preço médio. Ele fala, cara, nem a pau, não dá. Mas essa é uma dor de todo o setor de manutenção de todas as indústrias.
Não é exclusividade de uma nem de outra. Para os mecânicos que estão assistindo agora, eles vão concordar comigo. Porque a manutenção acaba sendo muito exigida, né? Se a indústria está rodando bem, a manutenção não fez mais do que obrigação. Porque ele foi contratado para isso, né? Agora, se a indústria para, a culpa é da manutenção, que não fez o serviço bem feito. Então, quer dizer, ele está sofrendo pressão de todo lado, né? Então, aí, não é fácil lidar com essa pressão, sabe? Então, por isso que eu acho que o cara tem que gostar demais, né? Tem. E indo além, né? Vem do comercial essa pressão. Vem do comercial. Cara, vem do comercial não, os caras não estão produzindo, aí o cara da produção lá, o líder de produção, né? Por que não tá produzindo? Aí vai chegar no líder de manutenção, porque não tá produzindo, porque os caras, tô parado aqui, ó, motor parado aqui, aí começa, né? Que naquele cenário lá do Tropa de Elite, você viu que os mecânicos lá das viaturas, tá faltando aqui, ó, tá faltando isso, tá faltando aquilo, não dá, cara, não dá, como é que eu vou botar essas viaturas na rua, né? Tem. Eu como no tempo que eu fiquei de coordenador, eu tive, acredito eu, que o sucesso para mim, né, o que eu me propus a fazer, eu consegui fazer, justamente por conta dos parceiros que eu criei dentro e fora, né? Por exemplo, eu tinha o meu parceiro de bomba, que era o Lincoln. Independente de compras, totalmente errado isso, não façam isso, tá? Mas, independente, eu tinha meu parceiro que, cara, era o cara que ia resolver o problema pra mim. Eu ligava... Até que ponto não façam isso também? Vamos analisar. Você entendeu? Pô, Até que ponto o cara não quer me esfolar, pô? Uma vez eu tomei um fumo do meu gerente, assim, bem claro, um fumo do meu gerente, por conta de um pneu de um trator, cara. Sério? O que aconteceu? O pneu do trator que empurrava o combustível da caldeira furou. Aí não ia mais combustível pra caldeira. Tinha que arrumar o pneu do negócio domingo à tarde, um pneu de um trator. Você acha que o Compras vai ligar para um pessoal, um borracheiro... Fazer três orçamentos. 3 orçamentos de uma indústria certificada que precisa que o cara mande PCMSO, PGR, não sei o que, um caminhão de documento para ir lá consertar um pneu. Domingo? Domingão à tarde. À tarde? Você entendeu? Eles, cara, domingo à tarde? E aí? O que eu fiz? Um mecânico, olha isso, um mecânico que tava lá da minha equipe, tinha uma picape, que não tinha picape disponível naquele momento na fábrica. O mecânico tinha uma picape, eu falei pra ele, cara, entra com a tua picape dentro da fábrica, pega o pneu e vai na borracharia mais próxima que você achar e faz o serviço. Beleza. Terminou, ele me ligou, Marco, tá pronto, tal. Falei, beleza. Agora, é muito longe aí? Passa no posto, coloca combustível, me manda o Pix e me manda o Pix do borrachiro. Fui e fiz por conta. Com dinheiro pessoal. Sim. Né? Porra. Mandei o Pix. Beleza, resolveu, problema resolvido, fábrica rodando, bonitinho. Uma hora depois, meu gerente me liga falando que eu quebrei todo o procedimento da fábrica, que eu não poderia ter feito isso. Tipo, eu gastei acho que R$100, sei lá, R$120. Aí o cara me liga falando que eu não poderia ter feito isso, porque eu quebrei toda a sistemática, né, de funcionamento da fábrica. Eu falei, realmente, eu quebrei, porque naquele momento a sistemática não estava funcionando e o meu papel é deixar a fábrica rodando. Pô, até mesmo. No ADM isso daí dá um BO, cara, pra você justificar um Pix de pessoa física. Você entendeu? Então, assim, chegou no ponto do cara, ligar, me gritando e tudo mais, perdendo a estribeira por conta disso, porque ele tava pensando nessa parte, porque ele é meu gerente, ele teria que justificar isso que eu fiz, entendeu? Sim, pra controladoria, ele que teria que justificar, né? Só que, cara, eu falei pra ele, eu tava cumprindo meu papel e infelizmente a única solução que eu achei foi essa. Então, e outra, sem problema, se não der pra reembolsar, tudo bem. A minha paz do domingo à tarde já valeu. Pô, vale bem mais, né, meu? É que cada indústria tem suas próprias regras. Mas não que as regras tenham que ser quebradas. Eu acredito que não, né? Mas, pô, você fez o possível para a indústria não parar. E se você
Fala assim, não, eu não posso fazer isso porque quebra a regra da indústria. Tá? Você ia fazer o quê? Ia deixar a caldeira parar? Você desligar a caldeira? Entendeu? Para voltar a produzir só na segunda-feira, sabe lá que horas? Se voltasse a produzir na segunda-feira. Você chama Então, manutenção, então você chama responsabilidade. Se chama responsabilidade. Você bateu no peito e falou, não, deixa comigo. Né? Mas, é difícil, cara. Depois, daí, assim, não sei nem se eu devia fazer essa pergunta, mas... Mas assim, você acha que é válido esse tipo de situação? Você acha que vale a pena esse tipo de situação? Boa. Cara, hoje eu não faria. Hoje eu não faria. No atual cenário eu não faria. Mas o que acontece? Tudo vai do propósito que você tem, Sim. né? Se o propósito seu é aquele, cara, beleza. Naquele momento, mantive a minha consciência Sua análise sensitiva, limpíssima. podemos falar, né? Isso, Você, exato. pô, é aqui. É o feeling, né? O feeling do mecânico. Aham. Ele olhou e falou, cara, é aqui. Não tem como fugir. E se tiver alinhado com o propósito, beleza, entendeu? Agora, cara, às vezes tem gente que tenta fazer esse tipo de coisa pra mostrar, pra tentar galgar alguma promoção, alguma coisa assim. O cara usa esses negócios aí, Ele mesmo, né? ele Ele mesmo detona, provoca a situação pra corrigir e tal. Então, esse tipo de Nossa, coisa. Eu resolvi, Caramba. eu fiz acontecer, eu não sei o quê. Puta, aí você tem que ouvir aquela, né? Não, velho, O cara vai salvar o Pix pro resto da vida, né? 30 anos de fábrica, ele já não é nem plano real mais. Já mudou o plano real, é plano surreal, o cara tá aposentando e tá lá. Aqui, ó. eu sei que você tem um hobby, que é o mundo do tiro esportivo, né? O que eu queria saber de você? Dentro do seu hobby que você tem, né? Até onde que a tua profissão ajudou a melhorar esse teu hobby e fez esse teu hobby se tornar uma outra profissão? Né? Cara, o mundo do tiro é um negócio muito fascinante, né? Pra quem é adepto a isso. E foi a minha terapia pra eu poder parar de colocar a mão nos equipamentos. Sério, Tá? cara? Sério. Eu tive que parar de pôr a mão nos equipamentos pra me posicionar como o líder da equipe, né? Depois de ganhar a confiança dela. Só que, cara, eu preciso estar mexendo em alguma coisa. Entendeu? Então daí numa das... Você ficava se coçando me lá. coçando, na hora que eu via, tava... Que nem estagiário se coçando pra fazer cagada. Exato, é bem isso. E na hora que eu vi, eu já tinha tomado a chave da mão do mecânico e tava fazendo. Então, pra parar com isso, Até porque passou a impressão, né, cara? Você se metendo lá. pra parar com isso, numa das férias eu fiz um curso de mecânico de armas. Entendeu? E comecei a fazer ali nas minhas e tal, e brincando e tudo mais. Aí faz pra um amigo, um outro fica sabendo e vem e traz. Você entendeu? Faz parte, né? Amigo é pra essas coisas, né? Pra essas coisas. E daí o negócio virou uma profissão. Tanto é que o meu plano de sair da indústria era pra só ficar mexendo com o meu hobby. Entendeu? Não deu porque a gente, né? A indústria não deixou. A indústria não deixou, né? E... É aquele papo, né? Saiu da indústria, mas a indústria não saiu de você, né? O hobby só virou profissão porque eu trouxe o conhecimento da indústria pra dentro do mundo das armas. Você entendeu? Hoje, o que eu faço de diferente na questão das armas ali foi tudo que eu aprendi na indústria. Você entendeu? Você identificar um trinco numa arma com um ensaio de líquido penetrante. Pra gente é algo super comum. Do dia a dia. Do dia a dia Corriqueiro. da indústria, É. corriqueiro. Né? No mundo das armas, quando eu publiquei, ninguém tinha visto aquilo. Resistência de materiais. Todo mundo perguntando. Entendeu? Todo mundo perguntando. Pô, o que é isso? É específico pra arma esse teste? Tal. Eu falei, não, cara, isso aqui é específico pra qualquer pedaço de ferro. Entendeu? Qualquer coisa você. Então, a indústria me ajudou e me ajuda muito no hobby. Que acabou virando uma profissão aí secundária, né? Eu ainda tento encarar como um hobby, mas tem que levar a sério.
Mas me ajuda demais em trazer o conhecimento e contribuir para o pessoal, né? Porque a gente acaba criando uma roda ali, um grupo de amigos, né, do mundo do tiro, e daí trazer esse conhecimento de indústria para o pessoal, ensinar sobre a resistência do material, né? Ó, essa peça aqui no teu equipamento é feito disso por conta que ele tem uma dureza, ele tem uma tenacidade e tal. Você acaba contribuindo para o meio e gerando uma evolução de todo mundo que está em volta, entendeu? E isso foi bem bacana, por isso que acabou gerando essa profissão secundária aí, que é a nossa oficina de customização de armas de fogo. Tá certo. E para quem quiser conhecer essa parte de customização, como que faz? Instagram, @Voltani Custom. A gente vai deixar depois no rodapé da página, do vídeo, o Instagram da Armeria Voltani, Isso. né? Para quem quiser conhecer, né? Quem tiver curiosidade, né? Para poder ter acesso aí aos trabalhos do Marcos. E, Marcos, cara, eu queria agradecer demais a presença sua aqui, nesse nosso primeiro, né? Primeiro de muitos. Primeiro de muitos. Cara, queria agradecer demais a sua presença. Cara, sim, pela amizade e tudo, sabe? De compartilhar o conhecimento seu com a gente, né? Por isso eu queria agradecer muito a presença sua aqui. Né, Vitor? Porra, cara, sensacional. Sensacional. Eu acredito que esse seu conhecimento vai impactar bastante gente. Porque uma das ideias do projeto, né, Indústria Sem Limite, é levar esse conhecimento, a prática, né, do dia a dia. O cara ali, a prática do dia a dia, mostrar pro pessoal, né, falar um pouquinho dos desafios. O pessoal que está assistindo a gente, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, segue a gente, fala com a gente aqui também. Segue o Marcão também lá. Boa. Que vai ser bem legal a gente tirar essas dúvidas e convidar para uns próximos aí, futuro também. Vai ser bem legal. Sempre que tiver novidade, alguma coisa, a gente se encontrar, bater um papo aí. Vitão, Lincoln, estamos com um projeto, tem uma novidade, vem falar aqui que a gente vai colocar no ar, cara. Show de bola, obrigado mesmo. Show de bola, senhores. Eu agradeço demais. Para mim é uma honra estar participando com vocês aqui. E esse projeto de vocês é muito promissor, tem muita coisa para agregar para todo mundo, né? Para a gente poder compartilhar o conhecimento e entregar um pouco do que a gente viveu para quem tá... Pouquinho, né, cara? Pouquinho, e outra, a gente vai... Eu volto mais vezes e a gente vai entregando um pouquinho de cada vez, entendeu? Mas, brincadeiras à parte, senhores, muito obrigado mesmo, de verdade, eu fico honrado, tá? Fazer um brinde, né? Fazer um brinde com a canequinha. Presente aí um presente nosso pra você, meu. É água, tá? Pessoal de manutenção é só água, viu? Aí você fala por vocês, eu não sou da manutenção. Mas, galera, obrigado. Segue a gente, Indústria Sem Limite, pra vocês não perderem nenhuma novidade. Hoje foi nosso primeiro podcast, nossa primeira gravação. Agradecer vocês que estão assistindo. Segue a gente que vai ter muita novidade aí, muita tecnologia, muita coisa boa para apresentar para vocês, que esse é o nosso compromisso, trazer um conteúdo de qualidade, né? Pessoas de qualidade, né? Mais ou menos, né? Mas é isso aí. Mas vamos disseminar muito conhecimento aí através desse podcast. Beleza, galera? Valeu, obrigado, hein? Top.